Passa. Passou rápido. Mas foi assim. Como ele falou, né, eu acabei me afogando ali na praia e hoje eu tenho um testemunho para contar aí, graças a Deus. E foi assim, há 3 anos atrás, eu ainda era solteiro, né, não tinha ninguém comigo, mas eu tinha um negócio próprio meu, sou morador, né, lá da cidade de Castro, no Paraná, e por acaso eu decidi viajar para a praia naquela época e falei, não, vou passear um pouco, aproveitar, né? E eu sempre fui criado dentro de igreja, mas naquele momento da minha vida eu não estava frequentando igreja, eu não estava buscando isso, estava desviado mesmo. E assim, naquele dia eu decidi viajar para a praia e ainda arrastei minha irmã e o marido dela, que vieram junto comigo, que eles não queriam vir, eles eram os corretos da igreja, né? Eles sempre estavam na igreja, acabei tirando eles da igreja aquele dia e vieram comigo porque a gente ia passar a virada de ano na praia, né? Vamos lá ver fogos, vamos curtir o momento lá. E trouxe eles junto comigo e a minha ideia ali não era só curtir o momento, né? Eu vim para gastar, para fazer farra, para beber, fazer bagunça mesmo. Eu tava com um dinheirinho bom no bolso na época e falei, vou lá para isso, para curtir. E Deus cobra a gente às vezes, né? A gente pensa que vai fazer uma coisa, mas é Ele quem decide, não é o que a gente quer. E a minha irmã, que estava um pouco contra até essa ideia, né? Não estava aceitando, mas no final acabou aceitando, veio junto e foi o que aconteceu. Aí a gente embarcou lá em Castro no dia 30 ainda. A gente veio com a excursão, né? Chegamos aqui no dia 31 de dezembro, era 8 da manhã. A gente chegou ali na praia de Balneário Camboriú, né? E começamos ali a aproveitar um pouquinho, curtir o momento ali. Fomos brincar na água ali com a bola. Eu, minha irmã, o marido dela, né? E quando foi 10 da manhã ali, já aconteceu o acidente ali. A gente estava com a água na altura aqui da barriga, do peito, assim, e numa onda que veio ali, ela me tirou o pé do chão ali, eu me perdi, sumi na água. Ali eu tomei água e não sei, me desacordei, né, e sumi no meio da água ali, não sei direito o que aconteceu. Sei que foi assim. Essa onda que me levou, me afogou ali, e assim, minha irmã, meu cunhado, desesperados, e outras pessoas ali, né, que viram, chamaram os socorristas e tal. Eles foram me procurar ali, mas não conseguia encontrar, né? Eles vieram com jet ski, vinha o socorrista nadando, tinha helicóptero sobrevoando ali o local, e para me encontrar eles levaram 15 minutos. Isso eu afogado embaixo d'água. E quando me encontraram, eu não tinha vida mais, não tinha pulso, não tinha nada. Mas eles fizeram a reanimação ali, né? Conseguiram fazer voltar os batimentos e dali me levaram pro hospital. No hospital eu ainda tive mais 2 paradas cardíacas. Então foi um total de 3 paradas cardíacas e mesmo assim eu consegui voltar, né? Graças a Deus. Mas nesses minutos ali, onde eles me procuravam e tudo na água ali, isso a minha irmã mesmo me contou que aconteceu uma coisa diferente. Uma pessoa totalmente desconhecida ali chegou ali, conversou com ela e falou, não, vai dar tudo certo, ele vai ficar bem. A pessoa orou com eles ali, ela não sabia quem era, mas foi uma pessoa que chegou e reconfortou eles ali de uma certa forma, né? Apesar da circunstância. E assim, eu fui encaminhado para o hospital, né? Fui às pressas lá. E nesse meio tempo, eu lá hospitalizado, eles ali sem saber o que ia acontecer ainda, né? O médico que atendeu e os enfermeiros mesmos falaram para eles ali que
era muito difícil sobreviver, era muito difícil voltar bem, porque era um afogamento de grau 6, que é o máximo de afogamento. É risco total de morte. E eles já chegaram a avisar o meu pai, a minha família, que estavam lá em Castro, lá no Paraná, que era para eles vir, mas era meio que para se despedir. Era o final ali. E nesse momento, a minha irmã, o marido dela, estavam novamente ali na frente do hospital, ali ainda desesperados, e novamente outra pessoa chegou a orar com eles ali. Uma lanchonete que tinha em frente ao hospital ali, acho que deve ter ainda até hoje ali. Eles estavam ali, outra pessoa chegou ali, orou com eles, falou, não, ó, vai dar tudo certo, seu irmão vai ficar bem, vai dar tudo certo. Orou com eles e confortou eles novamente ali. Nesse momento eu, em coma, em UTI, sem consciência de nada ali, entre a vida e a morte realmente. Passaram 6 dias que eu fiquei ali em coma total de UTI. Cheguei dia 31 de dezembro até dia 5 de janeiro. Estraguei o fim de ano da família inteira, né? Mas aconteceu. Aí acordei dia 5 de janeiro lá hospitalizado, cheio de fio no corpo, tubo saindo, que eu não entendia nada o que era aquilo ali. E foi quando tentei lembrar de alguma coisa, mas não lembrava direito o que havia acontecido. E aí eles chamaram meu irmão. E aí que eu descobri que o meu irmão, ele tinha vindo imediatamente para cá, assim que aconteceu o acidente, que ele não veio com a gente na viagem, mas ele veio assim que aconteceu o acidente e ficou por aqui e estava indo me visitar todo dia lá. E eu nem sabia, né? Fui acordar dia 5, que daí que eu fui saber que chamaram ele começou a me contar a história, eu comecei a relembrar algumas coisas, né, do momento que eu viajei para a praia e tudo. E aí ele me contou que ele veio, ele conseguiu um local para ficar, que foi graças aos irmãos aqui da igreja, ao pastor Cláudio, que não está presente, né? Mas foi graças a eles que eu tenho um tio que ele também é pastor da igreja presbiteriana lá em Leme, São Paulo, e ele conseguiu entrar em contato aqui com o pessoal daqui e acabou que deu certo. Os irmãos acolheram ele aqui, ele pôde ter um lugar para ficar, para se alimentar, né? E assim ele ficou e estava indo me visitar lá todo dia. Passaram esses 6 dias que eu acordei, ele chegou lá e me explicou a situação do que tinha acontecido. Eu comecei a relembrar algumas coisas e a partir daí ele também me contou sobre isso, que ele estava ali numa casa que tinha conseguido, deu certo, que a minha irmã com o cunhado já tinham voltado para casa, porque eles tinham os afazeres deles para cuidar lá também, né? Voltaram para lá, mas que todo mundo estava preocupado e os médicos já não sabiam o que dizer, eles estavam meio que desenganados, que ou era morte, ou se voltasse, ia voltar com alguma sequela muito séria, de nível de não poder caminhar, talvez, ou de um problema cerebral maior. E graças a Deus eu não tive nada, né? Isso foi, como diz o Deus não faz um milagre pela metade, né? O milagre é completo. Amém. E Vai ter um cafezinho. assim, meu irmão me ajudou a lembrar ali, eu lembrei o que aconteceu. Vai fazer. A partir dali eu ainda fiquei mais 9 dias hospitalizado. Foi um total de 15 dias ali. E ali eu fui recuperando um pouco da memória, recuperando um pouco do fôlego, porque o pulmão tinha sido muito danificado, foi muita água do mar que tomou e depois foi retirado, foi antibiótico, um monte de remédio, né? Então o corpo foi meio que se adaptando ali. Mas aos poucos eu fui melhorando, fui recuperando. E nesse meio tempo eu recebi a visita de alguns médicos e algumas enfermeiras que me contaram que eles me atenderam quando eu cheguei ali em UTI, entre a vida e a morte. E dentre eles, um dos médicos ali, ele me falou que ele
Já fazia mais de 20 anos que ele trabalha ali, ele atende afogamento todo dia praticamente, e ele nunca viu um caso igual. Ele falou, olha, eu já vi afogamento do nível do teu, nível menor, morrer, ou ter uma sequela séria igual você não existe. Ele falou, eu sou médico e eu tenho que admitir que isso aí é um milagre, não existe outra situação. E eu fiquei feliz de ouvir isso, né? Porque, querendo ou não, a gente que... Os irmãos podem concordar comigo que a gente que é crente, a gente não tem medo de morrer, desde que esteja preparado, né? Porque quando a hora chegar, a gente tem que estar pronto. E eu não estava pronto naquela hora. Eu sei que se eu morresse ali, a minha situação era complicada. Não ia ter muito o que eu explicar lá em cima. E graças a Deus, ele me deu uma nova oportunidade. Ele me deixou voltar. Voltei com vida, consciente, sem nenhuma sequela. Tudo que eu já era, eu voltei a ser. Voltei, claro, se recuperando, né, aos poucos. Levei um tempinho ali até recuperar totalmente o fôlego, a força, assim, foi questão de uns 3 meses ali, mas eu voltei. E assim, aqueles 15 dias que eu passei no hospital, aí tive alta, foi quando me liberaram, né, para ir para casa. Aí então que eu conheci o pessoal aqui que estava cuidando do Eliel ali, que é o meu irmão, né, a Elisângela ali, a dona Nena, que estavam dando assistência para eles ali, e conheci eles, agradeci, mas de um dia para o outro a gente já voltou para casa lá também, né, e quase que não tivemos mais contato a partir daí, né. Então, para mim, de estar contando esse testemunho aqui hoje, é até um agradecimento para a igreja aqui, para os irmãos que ajudaram, para os irmãos que oraram por mim, que eu tenho certeza que toda a igreja esteve orando muito. E graças a Deus, hoje eu estou aqui forte, estou saudável. Amém. Pude voltar hoje à praia aqui, não tinha voltado desde aquela época. E tudo bem, não me afoguei hoje, né? Graças a Deus. E é isso, quero agradecer aos irmãos, agradecer a Deus que me deu essa nova oportunidade, né? E dizer para os irmãos que os milagres ainda acontecem. Amém. Hoje quem estaria trazendo a palavra era o presbítero Davi, mas ele está enfermo com virose, aí pediu para a gente estar trazendo a palavra hoje, e pedimos que o Senhor realmente esteja falando, continuando a falar em nossos corações. Esse testemunho já falou bastante, não é verdade? Esse testemunho nós já poderíamos ir embora, depois desse testemunho maravilhoso, que realmente nós nos sentimos orgulhosos pelo Deus que temos. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma!
e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos certeza que o Senhor está no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque temos certeza de que o Senhor, ó Pai amado, opera em nós maravilhas e milagres. E precisamos agora, Senhor, que o teu Espírito, o Espírito Santo, Consolador, Revelador, possa, Senhor, abrir a nossa mente para entendermos a tua palavra. E que ela venha falar ao nosso coração, Pai amado, para que possamos, através dela, aumentar a nossa fé, aumentar a certeza, Pai amado, do que o Senhor é um Deus presente, um Deus, ó Pai, maravilhoso em nossas vidas. Por isso pedimos que o Senhor venha, Senhor, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que a tua palavra, Senhor, cada vez mais produza em nós algo maravilhoso, algo que venha, Senhor, a agradar, Senhor, o Senhor de todo o coração. Nós possamos te adorar, Senhor, através desse momento, ó Pai, de ministração da tua palavra. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito conhecido, onde Jesus, depois de um dia bem atarefado, um dia com muitas coisas, se nós olharmos ali no versículo 14, versículo 13, diz que Jesus atendeu muita gente, curou muitas pessoas, e também nesse dia ele fez o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Então foi um dia bem agitado para Jesus. E no final do dia, depois desses milagres, depois de todos estarem com a barriga cheia, Jesus disse para os discípulos: olha, vocês vão para o outro lado, e eu vou me despedir das pessoas que estão aqui, e depois eu vou subir ao monte para orar. E Jesus, como de costume, ele despediu as multidões. E a Bíblia diz que ele subiu ao monte para orar. E a Bíblia diz que ele foi sozinho. Eu estava pensando aqui nos meus pensamentos, quando estava preparando esse texto, né? Por que Jesus precisava orar? Por que realmente ele tinha necessidade de orar? Ele era o Filho de Deus. Será que ele precisava orar? E o que ele conversava com Deus? O que ele pedia para Deus? Eu comecei a imaginar isso na minha mente. O que Jesus, como Filho de Deus, conhecendo um homem que tinha todo o poder que foi dado a ele, para que ele precisava orar? O que ele conversava com Deus? Eu fiquei pensando, será que ele ficava falando dos discípulos? Senhor, Pai, Pedro é muito inconstante, muito atrevido, muito metido, né? Mas tem João é tão amoroso. Mas tem Judas, Senhor, aquele que vai trair. Ele gosta de passar a mão no dinheiro. Será que Jesus falava isso para o Pai? Será que ele ficava pensando também
Senhor, as multidões que eu atendi hoje, Pai. Tantos enfermos, tantas pessoas precisando de milagre. Tantas pessoas desanimadas, tristes. Tantas pessoas, Senhor, uma multidão, Senhor, Pai, uma multidão com fome. Olha que foi tanta comida que nós tivemos que fazer um milagre tão grande para suprir aquela multidão toda. Eu fiquei imaginando Jesus falando com o Pai e fiquei pensando, se Ele, que era Deus, que era santo, que era perfeito, Ele precisava de ter um momento a sós com Deus. Imagina nós, que somos falhos, imperfeitos, pecadores, murmuradores, ingratos, infiéis, que temos esse defeito todo. Mas uma coisa Jesus tinha. Jesus precisava, assim como nós precisamos, essa comunhão a sós com o Pai. Porque é imprescindível alguém que tenha Deus como Pai, alguém que realmente se propõe a servi-lo, não conhecê-lo. Não tem como a gente querer servir a um Deus que a gente não conhece, a um Deus estranho, a um Deus que não conhecemos a sua vontade, a um Deus que não conhecemos o que Ele quer de nós, a um Deus onde nós realmente tenhamos uma distância muito grande entre nós e eles. Mas se nós olharmos aqui, esse momento a sós, é um momento que realmente todos nós que se dizemos cristãos precisamos ter. Um momento a sós com Deus. Jesus subiu num monte e ficou lá tempo. E se nós olharmos, não foi pouco tempo, foi um bom tempo. E ele tinha assunto para tratar com o Pai. Imagina nós, como nós precisamos desses momentos a sós com Deus, para conhecermos esse nosso Deus, esse Deus que faz milagre. Esse Deus que espera de nós intimidade com Ele. Esse Deus espera de nós um relacionamento próximo de nós com Ele. É um Deus que gosta de conversar perto. E nós vimos aqui Jesus realmente nesse momento maravilhoso que Ele teve com o Pai. E a Bíblia diz que o barco, no versículo 24, diz que o barco já estava longe, sendo açoitado pelo vento contrário. Porque se nós olharmos a hora ali, ao entardecer, Jesus subiu para orar. E se nós olharmos aqui, diz que era na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Era o horário que Jesus estava indo para onde eles estavam. E a Bíblia diz que o vento era contrário. O barco estava lá no rebuliço por causa do vento. Né? E a Bíblia diz que Jesus foi andando por sobre as águas. Ninguém imagina, nem eu imagino, ninguém você imagina, o que deve ser maravilhoso poder andar sobre as águas. Pisar na água sem afundar. Jesus tinha aquela túnica comprida, garanto que ele ia ali, quem sabe, nem molhar a ponta da túnica ele não molhava. Ainda tem gente que não acredita que Jesus é Deus. Você conhece mais alguém na história que andou por cima da água? Não tem ninguém. Não tem ninguém que andou por cima da água do mar. E a Bíblia
Diz que no versículo 25, diz que a ovelha andando, exclamaram de medo. Olha só o versículo 25, na quarta vigília da noite, andando sobre o mar. E no 26, os discípulos, a ovelha andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Já imaginaram, meus irmãos, o pavor dos discípulos dentro daquele barco? Quando eles viram algo andando, é um fantasma. Se hoje com a tecnologia muita gente acredita em fantasma, imagina naquela hora. E todos nós sabemos que com medo a gente vê coisas que nem existem. Ou você nunca passou por um lugar que mexeu uma folha de bananeira que você se assustou? Não é assim? Por quê? Porque com medo a gente vê coisas que até não existem. E eles ficaram, a Bíblia diz que eles ficaram aterrados de medo, tomados de medo, e gritaram, estavam apavorados. Mas qualquer um de nós ficaríamos apavorados se nós estivéssemos dentro de um barco e visse alguém andando. E a Bíblia diz que tinha vento, tinha marolas, né? O mar estava revolto e não era fácil. E eles exclamaram com medo. E engraçado é que no versículo 27, mas a Bíblia diz que Jesus não esperou para que eles pudessem ficar com mais medo. Jesus imediatamente disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Tende bom ânimo. Vocês já imaginaram o que aconteceu com eles quando eles realmente ouviram Jesus dizer isso? Tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Vocês agora podem se alegrar, é eu que estou aqui. Vocês agora estão seguros. Eu estou vindo ao encontro de vocês. Sou eu. Quando ele diz sou eu, ele também pode dizer eu sou. Eu sou a salvação de vocês que estão aí com medo. Eu sou a solução para o problema de vocês. Eu sou aquele que vocês precisam. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água viva. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o Manuel. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Eu sou o começo e eu sou o fim. Quando Jesus fala que eu sou, a gente pode colocar isso e muito mais. Nós sabemos o que Ele é. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do milagre. É o Deus que tem misericórdia, é o Deus que perdoa, é o Deus que ama sobremaneira. É o Deus que está presente conosco todos os dias. É o Deus que não falha, é o Deus que é fiel. É o Deus perfeito. É o Deus que cuida de cada um de nós. É um Deus que nos ama sobremaneira. É o Deus que nós servimos. Ele, quando se apresenta para os discípulos, realmente ele se apresenta como alguém
que está chegando ali para resolver todos os problemas daquelas pessoas que estavam naquele barco. E graças a Deus, que nós sabemos que Ele é o Deus que também está presente na nossa vida e atua em todos os problemas e necessidades que nós temos. E também quando Ele diz, olha, não temas. Não temas é sinal de segurança, de proteção, de cuidado. Você nunca chegou num local para entrar na casa de alguém ou visitar alguém que tinha vários cachorros? E os cachorros ficam ali latindo, daqui a pouco chega o dono da casa e diz, ei, não tema. Eles não mordem. Você só entra porque a autoridade disse, não tema. E não vão morder. Quando Jesus diz aqui não tema, Ele está dizendo, você não se preocupe. Eu sou o Deus que completa vocês. Eu sou um Deus que cumpre, que realmente, um Deus que opera nas necessidades de vocês, opera nas nossas necessidades. Por isso que Ele diz, não viveis ansioso por coisa alguma. Ele diz, eu cuido de vocês. Ele diz, tendo o que beber, o que comer, o que vestir, está bom. Glorifica a Deus. Ele é o Deus das maiores e das mais importantes necessidades que nós temos. Ele é um Deus perfeito, meu irmão. E a Bíblia diz que Jesus, quando chegou ali, Pedro, no versículo 28, Pedro sendo Pedro, né? Impetuoso, corajoso, destemido. Então Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Quando ele disse isso, eu fico pensando os outros, tu tens coragem de ir lá? Tu vai entrar na água mesmo? Estás doido, rapaz? Como é que tu vai entrar na água? Uns até dizem, como nós dissemos, não tens coragem. Vais entrar na água? Duvido que tu entra. Ah, mas é Jesus que está ali, cara. Não, mas eu não acredito que tu vai lá. E Jesus disse para ele, no versículo 29, vem. E Pedro, a Bíblia diz que desceu do barco e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Já pensou que coisa maravilhosa? Depois de Jesus, o único que andou sobre as águas foi Pedro. Pela intrepidez, pela coragem que ele tinha. É muita coragem, mesmo sabendo que era Jesus. Nós vamos olhar agora mais um pouco na frente, vai ver que ele olhou para o vento, ficou com medo e começou a afundar. Mas, gente, ele teve muita coragem para entrar nesse mar. Será que nós teríamos essa coragem, essa intrepidez? Dele, Senhor, então eu vou aí contigo. A gente critica ele porque ele olhou para o vento. Mas, gente, a Bíblia diz que ele, reparando a força do vento, teve medo. Quem é que nunca sentiu medo? Quem é que nunca sentiu medo? O que é o medo? O que é o medo na vida do ser humano? O medo é um sinal de alerta. O medo é um sinal de perigo. O medo realmente é algo que trabalha na nossa mente para que a gente se afaste do perigo. Se nós não tivéssemos medo, eu creio que nenhum de nós estaríamos aqui. Todos nós já tínhamos morrido.
Quando vê algo elétrico, fica com medo. Quando vê um buraco, fica com medo. Quando vê uma coisa, fica com medo. Quando vê qualquer coisa no corpo saindo, fica com medo. Então, o medo faz parte do ser humano. Deus criou o medo no ser humano para a proteção do ser humano. Quantas loucuras você já fez que depois olhamos para trás e disse, meu Deus, só Deus para livrar. Eu não tinha visto o perigo. Eu não tinha visto por que passei. Já aconteceu várias vezes comigo assim, não tinha visto. Só Deus. Deus cuida, mas o medo faz parte da vida do homem. E o medo, ele aciona as respostas para maximizar as chances de sobrevivência. Prepara o corpo para a ação, a reação. O medo traz adrenalina ao corpo para quê? Porque a pessoa reage ao perigo. Então, o medo é uma coisa normal do ser humano. Então, nós não podemos ficar aqui criticando Pedro. Apesar de Jesus estar ali, ele está vendo Jesus. Mas ele também viu o vento, gente. A Bíblia diz que ele ouviu o vento. E a Bíblia diz que o vento era forte. Como não tem medo? Mas Jesus estava ali. Como é que... Ele porque tirou os olhos de Jesus. Mas quando, gente, bate o vento, bate o vento das nossas vidas, bate as dificuldades da nossa vida. Quantas vezes nós tiramos os olhos de Jesus quando bate o vento? Quando bate as dificuldades? E o vento é algo que nós não conseguimos impedir o vento. Nós não sabemos, a Bíblia diz que não sabemos de onde ele vem nem para onde ele vai. E o vento é uma coisa inesperada. Hoje com a tecnologia já sabe, olha, vai dar um vento. Mas antigamente não sabia. Quantos momentos de trovoada, de ventos que apareceram, que destelhou a igreja, destelhou há pouco tempo lá no Paraná, arrasou uma cidade. O vento é uma coisa forte. E na nossa vida, meus irmãos, mesmo nós olhando para Jesus, mesmo nós indo ao encontro de Jesus, na nossa vida, sempre, às vezes, vai ter ventos contrários. E a nossa mente, o nosso olhar vai ficar no vento. Quando aparece uma enfermidade grave, algo, o que a gente olha para a enfermidade? Quando há um problema financeiro, a gente olha para quem? O problema financeiro é um vento forte que vem para nos derrubar. Quantas coisas que às vezes a gente tira o olho de Jesus, que mesmo olhando para Ele, vem sobre as nossas vidas. Porque ninguém está livre, meu irmão, do que vem. A nossa vida é um vento. E as intempéries da vida, elas vêm sobre as nossas vidas. Essa veio sobre Pedro porque ele estava indo ao encontro de Jesus. Ele estava indo, mas veio esse vento. Ele olhou para o vento. O vento estava ali, mas ele olhou. Isso fez ele ter medo. Mas quantas vezes na nossa vida vêm os ventos de problemas, dificuldades, que realmente também nós tiramos os olhos de Jesus. Os problemas, as dificuldades, ficam tão importantes na nossa vida, que a gente não consegue nem orar. Quantas vezes que vem esses ventos, a gente diz, Deus se esqueceu de mim. Será que não está vendo essa tempestade sobre a minha vida? Esse vento sobre a minha vida? Esse infortúnio sobre a minha vida? Vem.
Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. Mas, graças a Deus, como diz a palavra de Deus aqui, quando ele teve medo, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor! Quem de nós, crentes já há um bom tempo, que não clamamos: salva-me, Senhor! Senhor, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitas vezes eu já clamei, eu creio que você já clamou com medo. Com medo a gente clamou: Senhor, tem misericórdia, Senhor, na nossa vida. Não existe crente sem clamar a Deus por misericórdia, por socorro. E esse Deus é tão maravilhoso, meu irmão, que pede: Senhor, salva-me, Senhor, salva, não deixa eu afundar. E a Bíblia diz que prontamente Jesus, estendendo a mão, prontamente, Jesus estendendo a mão. Ele já estava perto de Jesus quando afundou. Se foi prontamente, é porque ele estava pertinho. Mas quando a gente está afundando, meu irmão, a gente demora mais para ver Jesus. Mas aí ele gritou, Jesus, a Bíblia diz que Jesus estendeu a mão. Jesus foi ao encontro dele, ao encontro da necessidade dele. Quando a gente clama a Deus, isso acontece, ele vem ao encontro da nossa necessidade. Ele vem ao encontro do nosso auxílio, ao nosso auxílio. E quando nós clamamos, ele é um Deus que estende a mão, como está aqui. Ele estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem de nós já não duvidou? Quem de nós já não foi colocada a nossa fé à prova e nós dissemos assim: olha, realmente não tenho fé. Eu não consigo, porque a fé é ver o milagre lá na frente. É ver o agir de Deus lá na frente. Quantas vezes que nós não conseguimos ver o agir de Deus lá na frente? Ele disse: homem de pequena fé, por que tu afundaste? Por que duvidaste? Mas se nós olharmos a palavra de Deus, várias vezes Jesus disse aos seus discípulos: homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Várias vezes eles duvidaram. Várias vezes eles não acreditaram, mesmo vendo os milagres que Jesus fazia. E grandes milagres, meus irmãos, e grandes milagres. Eles duvidavam, eles não tinham certeza. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Lázaro, de Jairo, não deu para levar todo mundo. A Bíblia diz que só levou 3 dos discípulos, que a maioria, certo, não cria. Marta, Maria, conhecendo bem a Jesus, quando Lázaro morreu, também disse: ah, Senhor, eu sei que um dia ele vai ressuscitar. Eles não queriam que Jesus ia ressuscitar ele ali. E eles andavam dia a dia com Jesus, meu irmão. Eles duvidavam. A fé deles era pequena. Imagina nós. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram, que somos nós. Nós temos muito mais fé do que eles. Vocês podem ter certeza. Porque ninguém viu Jesus fazendo milagre. Vimos agora pela fé na vida do irmão Samuel.
Amém? Nós vimos na vida dele, mas ninguém viu Jesus fazer esse milagre. Ninguém viu Jesus andar por sobre o mar. Ninguém viu Jesus chamar Lázaro do túmulo. Ninguém viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. Ninguém viu Jesus curar os leprosos. Ninguém viu Jesus fazer aqueles milagres do pães e peixe. Mas nós cremos, nós temos certeza que isso aconteceu, amém? E é pela fé, para ver como nós temos mais fé do que eles. Porque nós não vimos, mas cremos. E Deus conhece a nossa fé. Mas Pedro, se a gente olhar para Pedro, que Jesus dizia, ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Mas Pedro vivia pisando na bola. Né? Quando Jesus disse, olha, eu vou morrer, eu vou para o túmulo. Ah, Senhor, se precisar eu vou morrer contigo. Depois Jesus já disse para ele, olha Pedro, hoje, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Ali, ó, na lata. Então, a fé deles era realmente fraca, se a gente olhar. Mas Jesus também, em compensação, viu pessoas que tinham grande fé. Né? Não viu pessoas que tinham grande fé? O centurião que foi pedir para Jesus curar o filho, que disse, eu não precisas ir lá na minha casa, manda com uma palavra. Ele disse, olha, nem Israel viu fé como essa. Aquela mulher cananeia, também do pão para os cachorrinhos ali, mesma coisa. Ah, mulher, grande é a tua fé. Aquela mulher do fluxo de sangue que tocou nas vestes de Jesus, mulher, tua fé te salvou, grande é a tua fé. Tinha pessoas que tinham grande fé, mas vocês já notaram que aquelas pessoas que Jesus tinha escolhido para o ministério, a fé deles era pouca. Até Tomé, depois que Jesus foi crucificado, até Tomé disse, só se eu ver, só se eu tocar. E os outros já tinham falado, Jesus ressuscitou, Jesus esteve aqui. Só se eu ver. Para nós vermos como a nossa fé, meu irmão, a nossa fé é grande, não pensa que a sua fé é pequena. Nossa fé é grande, podemos clamar, podemos pedir, que Ele conhece a nossa fé. E no versículo 33, a Bíblia diz que os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Uma coisa que Jesus realmente trabalhou na vida dos discípulos, para que realmente eles crescem que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Esse era um dos aprendizados que Jesus queria deixar nesse episódio. Era uma tarefa difícil para Jesus ensinar isso para eles. Porque ao mesmo tempo que eles criam e testemunhavam, dali um pouco eles tinham dúvidas sobre quem era Jesus. Pedro disse lá em Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Natanael também disse, Rabi, tu és o Filho de Deus. A Marta disse, eu creio que tu és o Filho de Deus. E até no momento da morte de Jesus, o centurião romano reconheceu que Jesus era Filho de Deus. Esse é algo que Jesus realmente pede daqueles que creem nele, que creem que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador do mundo. É algo que Deus quer de nós, que nós reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus. E é pela quê? Pela fé. Nós não vemos, mas nós cremos, nós temos essa certeza. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 João, capítulo 4, de 15 a 17.
Isso é algo que todo cristão tem que ter mais do que certeza. Todos acharam? 1 João 4, 15 a 17, que diz assim: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. E também, 1 João, logo aí na mesma página 5, de 1 a 5, diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no 5 agora, quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. O que ele está dizendo aqui? Que nós nascemos para vencer. Que Jesus já venceu por nós. Meu irmão, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós cremos realmente nessa obra maravilhosa que Deus fez em nós. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E aquele que confessa realmente a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse realmente será salvo. E se nós olharmos, já estou encerrando, um momento seguro, quando Pedro se sentiu seguro, foi quando Jesus colocou ele no barco de volta. Quando Jesus colocou Pedro no barco de volta, ali ele estava junto, ali era o lugar mais seguro. Qual é o lugar mais seguro da nossa vida? Qual é o lugar onde nós vamos estar e nos sentir mais seguros? É onde Jesus está. E onde é que Jesus está? Está em nós, está em mim, está em você. Principalmente naqueles que o buscam. Naqueles que têm um templo, como nós vimos Jesus buscando ao Pai, aqueles que têm um lugar reservado para ter uma comunhão com Deus. Procuramos ter essa comunhão com o Senhor Jesus, conhecê-lo mais e melhor. Nós só vamos ficar parecidos com Jesus quando nós realmente estivermos uma comunhão próxima com Ele. Jesus era próximo do Pai. Jesus era parecido com o Pai. Jesus era o próprio Pai. Porque Ele e o Pai eram um só, ele diz. E nós também somos. Quando nós tivermos essa intimidade, essa comunhão, nós também somos um com Ele. Amém? Nós somos um com Jesus. Que nós possamos realmente, nas adversidades da vida, nos ventos da nossa vida que vem sobre nós, nós podemos sempre ter essa certeza de clamar ao Senhor, que Ele vai estender a mão para nos pegar. Mesmo que muitas vezes nós não entendemos a vontade dEle para a nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos o que acontece na nossa vida. Mas eu garanto a você, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele não erra, Ele não falha. Ele sabe o que é melhor para mim e melhor para você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar?
Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos faz refletir